Gostaria de ler um versículo do capítulo 13 do Evangelho de João. João, capítulo 13, apenas o verso 1. O Senhor Jesus está exatamente neste momento da celebração daquela Páscoa e o texto bíblico afirma, então, com esse registro do apóstolo João. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Temos aqui a representação de 12 homens que estiveram com Jesus ao longo de aproximadamente 3 anos e meio. O Senhor Jesus foi chamando até que pôde compor aquele grupo que, como registra o evangelista Marcos, ele convidou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Aqueles homens eram bastante diferentes uns dos outros. Alguns deles eram pescadores, mas a gente vai poder diferenciar entre eles também e ver assim que era um grupo diversificado. Pedro era aquele que achava-se o melhor de todos. Ele sempre estava tomando a frente. Ele, no momento em que Jesus disse que os seus discípulos o abandonariam, Pedro foi aquele que disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. E aí ele ouve de Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. André, irmão de Pedro, no entanto, era mais retraído. A gente vai ver que tem 3 que estão sempre mais próximos de Jesus, que são Pedro, Tiago e João. André era irmão de Pedro. André foi quem chamou Pedro para junto de Jesus, mas não tinha o mesmo tipo de envolvimento, de proximidade com ele. André foi aquele que trouxe para junto de Jesus o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e que os entregou a Jesus para que fosse feita ali a multiplicação. Tiago e João receberam de Jesus um apelido, o apelido de Boanerges, filhos do trovão. O seu pai era Zebedeu, mas Jesus disse que eles eram de fato filhos do trovão. Fico imaginando como deveriam ser esses 2 irmãos, falando alto, chegando e tumultuando o ambiente, aqueles que chegam e alvoroçam onde quer que cheguem. E então receberam de Jesus esse apelido, filhos do trovão. Eles também foram aqueles que pediram a Jesus: quando tu vieres no teu reino, que cada um possa sentar à direita e à esquerda. E Jesus perguntou: estão prontos a beber do cálice que eu tenho para beber? E eles disseram: estamos. E aí Jesus disse: essa parte vocês terão, mas o estar à direita e à esquerda pertence ao Pai. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro. E Filipe é que levou alguns gregos que queriam ver a Jesus. O judeu pensava que o Messias viria somente para os judeus. Mas de repente alguns que vêm de fora, talvez convertidos, prosélitos, eles queriam ver a Jesus. E Filipe ficou talvez no que a gente chama hoje, né, de uma sinuca. Ficou numa bifurcação, o que fazer? Esses homens não são judeus, mas ele os leva
a Jesus. E Jesus, naquela hora, diz: Pai, chegou a hora de que o Filho seja glorificado. Filipe foi quem chamou Natanael, que os estudiosos afirmam ser o mesmo Bartolomeu. A probabilidade é que o Bartolomeu que é citado no grupo dos discípulos é o mesmo Natanael, a quem Filipe chamou e disse: encontramos Jesus de Nazaré. E Natanael então diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, lá na Galileia. O centro das atenções estava em Jerusalém e circunvizinhanças. Mas ele vem a Jesus e vem a reconhecer: Senhor meu e Deus meu. Tomé é aquele que ficou conhecido como aquele que não creu. Quando Jesus apareceu aos discípulos a primeira vez e Tomé estava ausente, quando lhe contaram que Jesus ressuscitou, ele disse: eu não acredito, se eu não colocar a mão no lado onde ele foi ferido, se não colocar a mão no lugar dos cravos, não acreditarei que é o Mestre. É mencionado também Tiago, filho de Alfeu. Esse é um tanto desconhecido, não há praticamente nada a respeito de Tiago, filho de Alfeu, no Novo Testamento. A gente tem a menção também de Mateus, que é anunciado como sendo o mesmo Levi, que é filho de um Alfeu. Mas não há nada que diga que esses dois sejam irmãos. Muito provavelmente os pais são distintos, embora com o mesmo nome. Aí chegamos a Judas Tadeu, que essa expressão do seu nome, Tadeu, significa alguém de grande coração, alguém que é corajoso. Judas Tadeu. Simão o Zelote. Zelote era um grupo de pessoas que se rebelavam contra o domínio romano e reconheciam que há só um dominador, que é Deus, e então nenhum domínio estrangeiro poderia se sobrepor, e eles se rebelavam contra o domínio romano. Ele foi um dos que foi chamado por Jesus e estava no meio dos 12. E finalmente chegamos a Judas Iscariotes. O nome Iscariotes, a maioria dos estudiosos entende como fazendo referência ao seu lugar de origem, sua cidade de origem, que seria a cidade de Queriote. E Iscariotes seria homem de Queriote, Queriote, então Iscariotes. Judas era aquele que tinha a bolsa, era o tesoureiro do grupo. E quando a gente olha para o nosso Brasil e pensa em quem tem a chave do cofre, e parece que essa prática não é tão recente, mas que precisa ser cuidada. Judas lançava mão do que era colocado então na bolsa, aquilo que era recebido como ofertas para o mestre que ensinava as multidões, para o sustento dele e dos seus discípulos. E Judas ficava com a parte mais gorda. Depois de 3 anos e meio de convivência, aqueles 12 tão distintos, tão diferentes uns dos outros, eles começaram a ter uma reviravolta na história. Porque tudo apontava na direção de que Jesus, sendo o Messias, e eles assim criam, Cristo perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eles criam dessa forma, e o entendimento deles é de que a vinda do Messias seria para restaurar o reino de Israel,
Seria para fazer com que a nação de Israel voltasse àquele período áureo, aquele momento quando, sob a liderança de Davi e depois de Salomão, o reino teve a sua maior dimensão. O reino foi reconhecido e respeitado em toda aquela região. Agora o Messias viria e ele haveria de restaurar a nação de Israel. Eles pensavam então, Jesus é aquele que vai promover o levante contra o domínio romano e vai fazer com que a nação de Israel esteja novamente autônoma com o seu rei, numa linhagem que não teria fim. Esta seria a promessa, seria o final de todo e qualquer domínio. Só que de repente, eles começam a perceber que Jesus não promove nenhum levante. Jesus não promove uma revolta política. E agora o Senhor Jesus começa a dar ideia de que alguma coisa de ruim iria acontecer. Ele começa a ser perseguido pelas autoridades religiosas em Jerusalém e região, e ainda assim ele se dirige para aquela região. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo, e nós sabemos que ele haveria de vir a falecer, e Jesus diz, vamos para Betânia. Betânia ficava somente a 3 quilômetros de Jerusalém. E os discípulos então dizem para Jesus, Jesus, mas estavam tentando te matar lá em Jerusalém e você vai lá. E aí os discípulos terminam dizendo, vamos nós também para morrermos com ele. Parecia que as coisas não iam caminhar exatamente da forma esperada. Ele afirma aos discípulos que seria necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E eles estavam estranhando tanto aquela palavra que, no momento, não perceberam que Jesus estava dizendo que haveria de morrer e ressuscitar. Só depois da ressurreição de Jesus é que eles lembraram que Jesus havia dito isto. E na hora que Jesus diz isso é quando Pedro diz, não Senhor, não faças tal, isso não pode te acontecer nunca. Eles não entendiam como é que as coisas estavam caminhando desta forma. E aí chega o momento da celebração da Páscoa, e Jesus tira a sua túnica e lava os pés dos discípulos, e diz, a missão de vocês é fazer o mesmo. E eles devem ter ficado pensando, mas como? Se haverá um levante, se nós seremos os líderes, como é que a gente é que vai estar lavando os pés? Mas Jesus disse, se o mestre assim o fez, vocês devem fazer o mesmo. E aí Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem ir, eu vou preparar lugar para vocês. E os discípulos ficam, mas para onde é que tu vais, Senhor? E perguntam, por que é que não podemos ir junto? E não estão entendendo o que é que está acontecendo. E aí Jesus diz, um de vós há de me trair. E todos vocês esta noite irão se escandalizar de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Os discípulos estão atordoados com essas informações, essas advertências do Senhor Jesus. E aí, logo após aquela celebração da Páscoa, eles vão para o jardim de Getsêmani, onde Jesus costumava se retirar para orar. Eles não acham que há nada de estranho naquilo, porque Jesus muitas vezes ia ali. E naquela vez Jesus faz um pedido especial e diz, olha, fiquem aqui e orem comigo. Eu estou angustiado até a morte. Então, orem comigo. E Jesus se ausenta um pouco mais para frente,
e quando volta encontra todos dormindo. Eles não estavam percebendo o que é que estava para acontecer. Mas logo depois, algum tempo depois, chega Judas e dá um beijo em Jesus. E com aquele beijo ele identifica ali na escuridão, no meio daquele jardim, qual deles é o Messias. E os soldados então prendem a Jesus. No momento que os soldados prendem a Jesus, Pedro, aquele que toma logo à frente, ele puxa da espada. E há pouco tempo Jesus tinha perguntado quantas espadas vocês têm? E eles olham e havia 2 espadas. E aí Jesus diz, basta, é suficiente. Eles tinham visto que Jesus tinha multiplicado pães, e então com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de 5.000 homens. Há uma avaliação de que houvesse naquele grupo cerca de 20.000 pessoas. E que Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes. Então, 2 espadas seriam o suficiente para vencer aquele grupo que estava vindo para prender a Jesus. E Pedro tenta defender Jesus, mas Jesus o repreende e diz, não, Pedro, foi para isso que eu vim. E agora, Jesus é levado preso, é julgado diante dos sacerdotes, diante de Pilatos, diante de Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos, e Pilatos então tenta livrá-lo, porque não encontra nele nenhum crime, mas as multidões pedem, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos finalmente lava as mãos, e diz, o sangue deste justo seja sobre vocês. E entrega Jesus para ser crucificado. Os discípulos estão acompanhando tudo isso, acompanhando meio que de longe. Pedro, que havia tentado defendê-lo, foi repreendido. Eles ficam sem saber o que fazer e acompanham Jesus de longe. O texto bíblico revela que apenas João está próximo de Jesus, ali ao pé da cruz. E Jesus é morto ali na cruz e sepultado. Diante desse quadro, o que vai no coração dos discípulos é frustração. Parece que deu tudo errado. Parece que não adiantou nada. Esses 3 anos e meio, que foram 3 anos e meio maravilhosos, aprendendo com este homem, vendo os milagres que ele realizava. Mas agora, de repente, parece que tudo acabou. E os discípulos até se reúnem no cenáculo e ficam ali trancados com medo dos judeus, porque se mataram o líder, poderiam vir e matar também os seus seguidores. Eles estão escondidos ali com medo. Mas Jesus havia dito, está em João 16, 20, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. De repente, enquanto os discípulos estão ali reunidos, escondidos e com medo, chega uma mulher e diz, olha, eu fui no sepulcro e cheguei lá, não tinha corpo. O sepulcro estava aberto e o corpo de Jesus não estava lá. Pedro, mais uma vez, toma a iniciativa de correr e ir até o sepulcro. João corre ao seu lado. João era mais novo, mais energia, corre mais rápido do que Pedro, chega primeiro ao sepulcro, vê o sepulcro aberto, mas não tem coragem de entrar. João parece que era aquele que andava sempre junto com o outro, era Pedro e João, era Tiago e João, e ele chega ao sepulcro, mas não entra, vê que está aberto, mas não entra. Pedro chega e entra, e vê que Jesus não está lá. Depois João entra também e confirma, eles voltam, e ficam agora na dúvida, o que é que aconteceu?
E daqui a pouco vêm outras mulheres e trazem agora a notícia de que elas próprias viram a Jesus. E daqui a pouco chegam 2 discípulos que haviam viajado para a cidade de Emaús. E eles haviam ido já, tomado o destino das suas casas, mas agora eles retornam a Jerusalém. Já era noite, provavelmente, e eles chegam em Jerusalém e dizem: olha, nós íamos no caminho e um homem começou a caminhar conosco. E quando nós chegamos, convidamos para que ele pernoitasse conosco. E na hora do alimento, ao partir o pão, nós vimos que era Jesus. E aí Jesus desapareceu da frente deles. E eles voltam para Jerusalém e contam isso aos discípulos. E os discípulos agora estão recebendo essas notícias e estão abismados de que aquilo que houve de reviravolta, agora é a reviravolta da reviravolta. Mas será que é verdade? Será que isso de fato aconteceu? E de repente Jesus aparece no meio deles. E mesmo que Tomé não estava presente, mas o texto bíblico diz que 1 semana depois estão eles reunidos no mesmo lugar e Jesus se apresenta diante deles. E Tomé agora está ali. E Jesus agora mostra para Tomé: olha aqui, Tomé, minhas mãos. Olha aqui o meu lado, onde a lança perfurou. E não sejas incrédulo, mas crente, diz o Senhor Jesus. Jesus dá a orientação para que os discípulos vão para a Galileia. E os discípulos chegam lá no mar da Galileia, mas nada de Jesus. E Pedro, então, depois de algum tempo esperando ali, diz: vou pescar. E os discípulos dizem: nós vamos contigo também. E estão no barco 7 dos discípulos. A Bíblia registra aqueles que estavam no barco, 5 pelos nomes e cita mais 2 que estavam no grupo. E eles estão ali tentando pescar, mas ao longo da noite não pescam nada, até que o Senhor Jesus aparece na praia e diz: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles dizem: pescamos a noite toda, mas não apanhamos nada. E aí Jesus diz: joguem a rede para o lado direito do barco. E eles jogam a rede, e agora eles não conseguem nem puxar a rede pela grande quantidade de peixes. E naquele instante João lembra que isso havia acontecido lá no início do ministério, quando Jesus os chamou para que eles se tornassem pescadores de homens. E João diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro imediatamente veste a sua túnica e pula na água e vai ao encontro de Jesus. Ali Jesus haveria de curar o coração de Pedro. Aquele coração que havia, por medo, negado a Jesus, mas que agora estava arrependido. O arrependimento de Pedro é destacado já no momento quando o galo canta e Pedro olha para Jesus. E Jesus ali no pátio da casa do sumo sacerdote, antes da sua morte, Jesus olha para Pedro. E Pedro entende aquele olhar de Jesus. Mas agora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Amas mais do que todos estes? Pedro dizia: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Aí Jesus pergunta: você ama mais do que eles mesmo, Pedro? Foi isso que você disse naquela hora? E aí Pedro vem a reconhecer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essas coisas que aconteceram com os discípulos, e Jesus aparece aos discípulos por espaço de 40 dias, desde a sua ressurreição até que ele é elevado aos céus, e um anjo avisa aos discípulos: este que vocês viram subir, ele mesmo descerá de maneira semelhante. Os discípulos vivenciaram tudo isso. E em Lucas capítulo 24, versos de 44 a 48, há uma das falas do Senhor Jesus para os discípulos depois da sua ressurreição. E ele diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei,
estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Os discípulos haviam sido testemunhas do ensino de Jesus, dos milagres, das curas que realizou, da sua pregação, de tudo que ele disse que haveria de acontecer. Eles vivenciaram aquela primeira reviravolta, quando parece que tudo deu errado e Jesus é morto numa cruz e sepultado. Mas agora, na segunda reviravolta, Jesus ressuscita e vem a eles e abre-lhes o entendimento para que vejam que tudo aquilo por que Jesus passou era o necessário, segundo as Escrituras. E eles haviam sido testemunhas de todas estas coisas. E agora o Senhor Jesus vem e diz: e vocês devem pregar o arrependimento para remissão de pecados, começando em Jerusalém, mas indo a todo o mundo. E isto foi o que aconteceu. Aqueles 12 foram responsáveis, e a gente tem uma substituição entre os 12, Judas se suicida e é substituído, e aqueles homens então foram responsáveis por iniciar a proclamação do Evangelho a todo o mundo. Eles fizeram com que, naquele século, o Evangelho se expandisse para todos os lugares. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com cada um daqueles 12, mas a tradição afirma, alguns que foram na direção do Oriente, outros na direção do Ocidente, e que desta forma o Evangelho foi pregado no mundo conhecido de então. E agora, esta mensagem que eles começaram chegou até nós. E chegou até nós, e nós somos testemunhas também destas verdades que a palavra de Deus nos apresenta. Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor Jesus fez na vida de cada um de nós. Nós somos testemunhas da diferença que é a nossa vida depois de ter a Jesus Cristo. E cabe a nós a responsabilidade e o privilégio de compartilhar isto com os outros. Cabe a nós a responsabilidade e o privilégio daquilo que o Senhor Jesus disse para aqueles 12. Vocês são testemunhas destas coisas, e vocês é que irão pregar, começando em Jerusalém, mas indo até os confins da terra. Nós somos os 12 do tempo presente. Nós é que somos aqueles 12 a quem o Senhor Jesus confiou a missão. Cada um de nós faz parte desse grupo que, pela transmissão vinda desde aqueles 12 daquele tempo, chegou até nós. E cabe a nós levar adiante. Cabe a nós proclamar que Jesus é Salvador. Cabe a nós deixar que pessoas possam desfrutar daquilo que nós encontramos em Jesus. Os discípulos foram testemunhas do que Jesus fez. E eles proclamaram aquilo que Jesus lhes entregou como mensagem. Cabe a nós, então, fazer o mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos nos colocar diante de Deus e ver
em primeiro lugar, a gratidão por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Porque Ele assumiu um lugar que era nosso. Porque Ele levou sobre si condenação que era nossa. Para tirar de sobre nós o nosso pecado. O apóstolo João tem a visão de uma multidão vestida de vestidos brancos, e lhe é dito que estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Graças a Deus pela sua misericórdia, sua graça para conosco, que remove de nós toda mancha do pecado. E o mesmo João vai escrever na sua primeira carta, dizendo: essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. E a nossa vida deve buscar ser o espelho da vida de Jesus. Mesmo sabendo que somos falhos, mas no nosso coração precisa existir o propósito de sermos imitadores de Jesus. Arrependidos dos pecados, estarmos dispostos a uma vida que represente, que seja testemunha de fato de Jesus. E que aquilo que venhamos a falar esteja de acordo com aquilo que buscamos vivenciar. E talvez você entrou aqui ainda sem ter segurança da sua salvação, sem ter ainda para você este perdão de Jesus, sem saber o que seria da sua vida para o momento da partida. O que Jesus fez foi para poder nos oferecer perdão total, a ponto de que o homem que foi crucificado ao seu lado precisou apenas dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus quer nos dar a garantia, a certeza de estar com Ele no paraíso quando chegar a hora da nossa partida. Ele quer estar presente na nossa vida aqui, Ele quer um relacionamento restaurado nosso para com Ele, para com o Pai. Basta que possamos abrir o coração e dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E você pode fazer isto do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E cada um que já testemunhou na vida quem é Jesus Cristo, tem a oportunidade de colocar esse testemunho para aqueles que ainda não o conhecem, compartilhar, dar os passos necessários para que outros possam conhecer que Jesus é Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, nós Te louvamos, Pai, e agradecemos pelo Teu amor, Tua graça, pela maneira como Teu Filho Jesus se entregou na cruz em nosso lugar, veio com este propósito e o cumpriu até o fim, até poder dizer: tudo está consumado, tudo está feito. E assim, Senhor, nós podemos ter perdão de pecados, salvação de graça por meio da fé. Se alguém aqui ainda não tinha esta certeza, que o Teu Espírito esteja confirmando no seu coração a importância de fazer a entrega da vida, recebendo a Jesus como Salvador e Senhor. E que todos nós possamos estar buscando viver uma vida que testemunhe de Jesus Cristo,
nas suas ações e nas suas palavras. Assim, Pai, usa-nos conforme a tua vontade, continua a falar ao nosso coração, muda em nós aquilo que precisa ser mudado, e que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Ti. Louvamos o Teu nome, pelo Teu amor por nós, demonstrado em Cristo. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.